Vamos então ao nosso livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda na psicografia, na autoria espiritual, Divaldo na psicografia, e nós vamos para o capítulo número 8, Indagações Esclarecedoras. Nós acompanhamos no nosso último encontro a visita, né, de Filomeno de Miranda com o nosso amigo Alberto ao aposento onde se encontrava internado Leôncio. Havia já alguns meses, embora ele já tivesse desencarnado há mais de 15 anos, ele que era um grande conhecedor da doutrina espírita, um divulgador, palestrante, orientador de cursos, porém uma pessoa muito agressiva, procurando, né, através dessas suas atividades, propagar o espiritismo, atacando e destruindo aqueles que tinham uma filosofia diferente. E isso fez com que ele então desviasse do seu propósito, e ao mesmo tempo também ele acabou seguindo pelo campo da infidelidade, causando sofrimento para si mesmo, sofrimento para a jovem que ele envolveu, e também para a família, já que ele era casado e tinha filhos. Ele contou um pouquinho da sua história. No quarto se encontrava com eles também a dona Matilde, que era a mãe dele, que já havia desencarnado há bastante tempo. E ela então traz o seguinte relato para nós aqui no final. Ele que ficou durante muito tempo, né, em regiões trevosas, como ele mesmo coloca, e falando sobre as dificuldades dele, né? Então ele tem até um detalhe que nós comentamos no nosso encontro passado, quando ele diz assim: desse modo, em uma das excursões realizadas pela rainha Santa Isabel de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de Sacramento me retirou do abismo, prendendo-me numa das redes magnéticas, atiradas sobre o paú de degradação e vergonha, recambiando-me para esse abrigo, onde permaneci longamente em recuperação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo. Transferido para esse recinto onde me encontro, agora livre das marcas hediondas das regiões trevosas onde estive, permanecem as reminiscências dos erros, a amargura do insucesso, mas também a esperança do futuro, acenando-me com oportunidades de reparação. Então a gente lembrou, né, fazendo aqui uma leitura rápida de uma biografia de Santa Isabel. Ela foi rainha Isabel de Castela, lá em Portugal, ali por volta do século XIII para o século XIV, né, 1200 e alguma coisa, até 1300 e pouquinho. E ela então agora no plano espiritual, ela que foi canonizada pela Igreja Católica, por isso Santa Isabel, e ela então agora trabalhava, né, eu até fiz aquela lembrança do livro Memórias de um Suicida, quando Camilo comenta dos Legionários de Maria, né, que era aquele grupo que trabalhava sob a orientação de Maria de Nazaré para acolher espíritos que haviam desencarnado pelo suicídio naquela condição de tanto sofrimento, né? Então a gente teve aqui algumas comparações, bom dia Marli, então entre Santa Isabel e Maria de Nazaré, os grupos que recolhem, né, que auxiliam esses espíritos nessa condição. Vimos inclusive essa rede magnética, já mencionada no livro Nas Fronteiras da Loucura. André Luiz também faz relatos sobre elas, redes de proteção, redes de auxílio e tudo mais, né? Então são recursos magnéticos que os espíritos utilizam. E a dona Matilde comenta aqui depois que o Leôncio silenciou: a jovem, por haver sido vítima da própria ignorância e insensatez, foi amparada devidamente em outro pavilhão do nosso hospital. E apesar dessa clínica ser dedicada a pacientes específicos, que era aquele caso, né, de médiums em desequilíbrio, no caso de Leôncio ele não era médium, mas ele mesmo assim foi acolhido nesse hospital. Ele aqui foi amparado para receber assistência mais especializada através dos médiums que cooperam com o nosso serviço de recuperação espiritual. Então, fala um pouquinho sobre a grande responsabilidade dele, já que ele tinha um profundo conhecimento do Espiritismo, mas ele, ao invés de aplicar esse conhecimento na sua autoiluminação, na sua autotransformação, ele procurava, através da agressividade das palavras, querer transformar as pessoas e transformar o mundo sem pensar em si mesmo. Por isso, então, ele se encontrava ali. Para finalizar,
o Filomeno coloca, né, sentia-me fascinado com o ocorrido a Leôncio, e a mente esfervilhava de perguntas que a oportunidade não me permitia apresentar. Agradecendo-lhe a generosidade da narração, edificante para mim e rica de advertências para todos que dela tomem conhecimento, passamos a outros temas agradáveis, após o que, alguns minutos transcorridos, pedimos licença para nos afastarmos, prosseguindo com a nossa visita de aprendizagem e tomada de conhecimento dos fatores que levam o indivíduo que possui tudo, no entanto invigilante, a delinquir. Que leva o indivíduo a delinquir. Então aqui, seguindo então aqui para o nosso novo capítulo, né, indagações esclarecedoras, diz assim então Filomeno. Logo nos afastamos do apartamento aconchegante e indaguei ao preclaro Alberto. Sem desejar envolver-me em julgamento apressado, gostaria de entender como pôde o amigo Leôncio, portador de tantos recursos de elevação e conhecimentos profundos da doutrina da razão, envolver-se nessa teia de prejuízos graves. Lúcido e ponderado, sem qualquer expressão de censura, explicou-nos. Caro Miranda, a existência terrestre, como sabemos, é sempre inçada de perigos que repontam do passado delituoso e das atrações que se multiplicam exuberantes ao calor das paixões que remanescem dos instintos e são imperiosas no seu cerco, a lógica e a razão. Então aqui ele comenta que o nosso histórico espiritual é muitas vezes ali trazendo grandes prejuízos por causa das nossas tendências, por causa das nossas fraquezas. No presente esse risco ainda permanece. Então são paixões, instintos, tudo isso atacando e complicando ainda mais o uso da lógica e da razão. E aí ele fala para nós, reencarnado, o espírito perde temporariamente parte da lucidez que possui, a fim de que aprimore os sentimentos e engrandeça-se nos testemunhos. Não obstante, no fragor das lutas renhidas, envolve-se com entusiasmo ou desinteressa-se de levar adiante os objetivos para os quais retornou ao proscênio terrestre, quando sofre injunções difíceis. Ou seja, né, quando nós reencarnamos, somos nós, conosco mesmos, olhando aqui para o mundo, enfrentando os desafios. Embora as intuições, embora aquilo que vem sendo, aquilo que fica registrado no nosso inconsciente, mas as influências do meio onde nós vivemos acabam sendo muito mais intensas, muitas vezes nos cegando com relação ao objetivo da nossa reencarnação. Tanto é assim que nós, ao falarmos que nós não nos lembramos dos nossos projetos reencarnatórios, nós muitas vezes nem temos consciência de que nós somos espíritos e que nós estamos aqui reencarnados temporariamente, né? E ele segue. Invariavelmente, os primeiros tentames de crescimento se fazem com relativa facilidade, tornando-se desafiadores à medida que se expande o campo de ação e dá o reencontro com as experiências pretéritas que ficam interrompidas, mas as personagens que delas participaram continuam vivas e atuantes. É nessa fase que irrompem as lembranças agora transformadas em sentimentos e emoções, sem claridade de entendimento, conduzindo a comportamentos que surpreendem pelo inesperado da circunstância. Nosso caro Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais, que, embora vicejassem no íntimo e o orientassem de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências em predomínio no ego, a vaidade exacerbada, o temperamento agressivo e soberbo, a presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer o ministério missionário. Foi nessa deficiência do espírito que se abriram as brechas para as agressões imprudentes dos seus adversários pessoais, ou impudentes, como está aqui, bem como aquele outro ideal libertador. Então a gente vai lembrar, como eu falo para vocês, né, nós temos 5 caminhos que são bastante perigosos, né, para a nossa caminhada terrena.
né, o caminho da beleza, em que a beleza nos atrai para a sedução, para a sensualidade, e não raras vezes a queda acontece por causa, né, da alimentação dessas vaidades. Nós temos a riqueza, porque a riqueza abre para nós as possibilidades de termos acesso a tudo aquilo que nós desejamos. E como geralmente os nossos desejos ainda são muito ligados, né, às nossas sensações mais primitivas, então a riqueza nos abre esse caminho perigoso de quedas fáceis. Nós temos também o poder sempre corrompe, principalmente aquelas mentes mais fracas, acreditando ser possível fazer o que bem entende. E como nós temos ainda sentimentos muito egoístas, o poder acaba sendo voltado como uma ferramenta de interesse pessoal. Nós temos a fama, porque a fama traz para nós um reconhecimento público que enaltece o nosso orgulho e a nossa vaidade, fazendo com que nós nos acreditemos ser mais importantes do que os outros, ou muitas vezes mais importantes do que realmente somos. E finalmente a inteligência, que é o caso de Leôncio, que é aquele atributo que faz com que nós acreditemos que somos superiores, que o nosso conhecimento nos faz diferente daqueles que se encontram no patamar inferior no processo de desenvolvimento. Aqui nesse caso, então, mais uma vez, como foi colocado, por causa dessa inteligência privilegiada que ele tinha e pelo conhecimento que ele adquiriu dentro dessa área, mas poderia ser em qualquer área, no campo da filosofia, da ciência, qualquer outro tipo de conhecimento que nós encontramos, e nós vemos espíritos muito com mentes realmente bastante desenvolvidas, com intelecto bastante desenvolvido, encarnados ou desencarnados, que simplesmente se isolam do mundo acreditando-se superior a todos, a tudo e a todos. E por causa disso, como nós vimos aqui, diz assim então, os seus valores não eram suficientes para superar as tendências em predomínio do ego. Quais são essas tendências? Vaidade exacerbada, é aquela síndrome do pavão, né? Então ele se mostra mais sábio, mais conhecedor do que todo mundo, sábio não, conhecedor, e aí então ele se acredita ali especial, né? O temperamento agressivo e soberbo, presunção do conhecimento acadêmico, a ambição por exercer o ministério missionário. Eis aqui então nós vemos todos os atributos, todas as imperfeições, na verdade, que acabaram contribuindo para a sua queda dentro do projeto reencarnatório que ele tinha. Bom dia, embaixador. Foi nessa deficiência do espírito que se abriram as brechas para as agressões imprudentes dos seus adversários pessoais, bem como aqueloutros do ideal libertador. Ele, que, pelo que deu a entender aqui para nós, ele tinha se formado em jornalismo na sua época e tinha se tornado escritor, seja de um jornal, de um periódico, ou mesmo escrevendo ali artigos e livros, e ele utilizava esses veículos de comunicação para atacar aqueles que eram adversários, sejam eles espíritas, sejam eles de outras crenças, principalmente de outras crenças. Bom dia, Mani. Facultando-me tempo para reflexão, calou-se por breve momento para logo dar seguimento aos comentários. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional, e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbecendo-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Então, olha só, ratificando, né, aquilo que nós vimos agora há pouco, que eu comentei com vocês agora há pouco, é o que a inteligência faz. Os grandes gênios da humanidade, se nós analisarmos um pouquinho da sua biografia, ou de suas biografias, nós veremos ali que muitos deles simplesmente não se socializavam com facilidade. Apenas se juntavam com seus pares, se isolavam da sociedade como um todo, apenas para viver em função do prazer de desenvolver o seu intelecto. Muitos deles, sem dúvida, contribuíram para a evolução da humanidade, mas muitas vezes também não era a intenção deles fazerem isso, apenas o prazer de ter o conhecimento. O conhecimento se espalhou, trouxe grandes mudanças para o nosso mundo, e muito bem, é a mesma coisa que acontece com a riqueza.
Quantos são aqueles que reencarnam em famílias ou que conseguem construir grandes patrimônios e acabam criando uma empresa, e essa empresa, para ele, é a melhor empresa do mundo, ele quer derrotar todos os adversários, ele quer receber todos os louros, sem se dar conta que a sua empresa está arrumando emprego para muita gente, está ajudando no desenvolvimento social e econômico da região onde ele vive, mas a intenção dele não é tão nobre assim. Por acaso, entre aspas, isso tudo acontece na sociedade com as famílias e funcionários ali que ele acaba envolvendo. Mas a sua intenção pessoal é dizer: eu sou bom, eu sou rico, quem manda aqui sou eu. Então a gente vê assim que indiretamente ele tem ali algo nobre, mas diretamente a sua intenção não é essa, porque na verdade ele pensa apenas em si mesmo. O do intelecto não é diferente. É aquele que usa o intelecto apenas para mostrar, para exibir o prazer de conhecer, o prazer de ter essa capacidade, sem se dar conta que esse conhecimento, quando ele acaba se tornando difundido, ele promove grandes transformações no progresso do nosso mundo. É o caso que a gente vê aqui que ele coloca agora. E seguindo. Infelizmente, os preconceitos de toda a ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Afirma-se com certa sabedoria que Deus pôs o conhecimento na cabeça para bem conduzir o indivíduo através da razão, porém o sentimento foi colocado no coração, para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. Olha que bacana que ele coloca, né? Então a frieza do intelecto, ela acaba trazendo sempre esse prejuízo para aquele que é dotado desse atributo, né? Porém, ele paga o preço por isso depois. Há, desse modo, uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre e sem cessar. O Espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém tem suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento, quando desvestido das linguagens complexas que não poucas vezes alguns dos seus proficientes o revestem em exibicionismo literários desnecessários e de resultados negativos. Olha que colocação direta e impactante que Alberto traz para nós. Bom dia, Masa. Bom dia, Brás. Então ele vai dizendo para nós o seguinte, que conforme aquela passagem do Evangelho, quando o Espírito Verdade traz para nós aquela passagem, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E quando ele coloca como primeiro mandamento o amai-vos, a gente não apenas uma questão de ordem, mas uma questão de prioridade. Porque o amor é o ponto principal, que é o transformador do nosso mundo, muito mais do que o conhecimento. O conhecimento vem em segundo plano. Porque o conhecimento pode estabelecer o progresso material, mas só o amor é capaz de promover de fato a evolução. Então por isso nós temos esses dois grandes pilares, o amor e o conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. E aqui depois ele coloca para nós algo bastante significativo, quando ele diz assim, fazendo agora até uma crítica direta aqui para nós, que muitas vezes nós encontramos expositores, escritores, condutores de trabalho, que fazem ali do conhecimento doutrinário, né, o seu palanque de autopromoção. E como ele coloca, né, exibicionismos literários desnecessários e de resultados negativos. Nós tivemos uma comunicação no nosso trabalho no Espiritismo.net de um espírito que, acompanhando o nosso trabalho, trouxe algumas instruções importantes. E o espírito colocava, né, que era uma instrutora, na verdade, o espírito colocava para nós assim, que é muito importante que nós trabalhemos na divulgação com simplicidade, com clareza e principalmente para aqueles que estão começando. Porque aqueles que já estão com o caminho já percorrido, com conhecimento, com estudo, com horas e horas e horas de estudo, páginas e páginas e páginas de conhecimento, para esses aí agora, a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Mas se a doutrina espírita apenas ficar restrita a esse ambiente acadêmico, onde debates de grande conteúdo filosófico, palavras rebuscadas, textos muitas vezes até incompreensíveis, nós vamos simplesmente fazer com que o espiritismo morra dentro daquele mesmo círculo. E talvez, aí que já entra o campo da especulação, nós podemos até imaginar que o espiritismo chegou no Brasil e passou por essa transformação exatamente para poder tocar o coração das pessoas simples. Porque até mesmo lá na Europa, como nós conhecemos ali a história... Bom dia, Didima. Como nós conhecemos a história de Kardec ali fazendo as suas viagens, ele comentava sobre os grupos de operários, Lyon e outros, Bordeaux e outros lugares, grupos de operários que começavam a se juntar para poder ter essa instrução. Mas a doutrina espírita, inicialmente, ela era restrita aos grupos intelectuais. Tanto que Kardec, e isso é algo importante, aproveitando ali as condições da época, era muito importante que o espiritismo se tornasse conhecido por ter como adeptos exatamente pessoas dos altos círculos sociais. Porque do contrário pareceria uma coisa simplória, uma coisa de crendice de pessoas simples e ignorantes. Mas quando ele colocava que era um juiz, que era um diretor, que era ali um militar de patente alta, que era um industriário, né? Enfim, ele ia sempre mencionando as profissões, para mostrar para as pessoas que o espiritismo era uma coisa séria. E tão séria que essas pessoas desses altos círculos eram ali adeptas. Muito mais do que falar daqueles grupos de pessoas simples, muitas vezes ali analfabetas ou até mesmo semi-analfabetas. Então o espiritismo começa a se difundir nesse círculo mais elevado. Quando ele chega no Brasil, qual é o contexto que ele encontra? Começa, inicialmente, por esses círculos mais intelectualizados. Depois ele começa também a se difundir naqueles grupos mais simples. E aqui no Brasil ele vai encontrar um campo fértil, primeiro do próprio ambiente religioso que nós temos, e depois desse ambiente religioso, ele vai começar a encontrar também pessoas simples que começam a ter interesse no espiritismo. E aí a gente vai fazer uma conexão com o livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela comenta que o Dr. Bezerra disse que os espíritos tiveram que encontrar uma outra estratégia para difundir o espiritismo, saindo do livro dos espíritos, saindo do livro dos médiuns, saindo do livro A Gênese e encontrando nos romances um veículo de comunicação com as pessoas mais simples. Ou seja, sair dos livros intelectualizados, que são importantes, mas como o primeiro contato ele não era eficaz naquilo que ele se propunha a fazer, para trazer romances, aquelas novelinhas das 6, novelinhas das 8 e tudo mais, para envolver as pessoas nas histórias e ao mesmo tempo indo inserindo esses conceitos doutrinários que são importantes. Eu acho que não só Nosso Lar, Brás, mas Violetas na Janela também, que teve um grande alcance. E são livros que são muito criticados por aqueles que se apegam apenas àquela ideia de que fora de Kardec não há salvação. E esses livros são ali os convites importantes, convites envolventes, convites saborosos que vão atrair essas pessoas para conhecerem um pouco mais do Espiritismo. E não é à toa também, aqui só um parêntese para a gente poder concluir o raciocínio, não é à toa que a Federação Espírita Brasileira criou esses estudos, né, por exemplo, do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita. E depois do estudo aprofundado da doutrina espírita, pegando esses conceitos que são mais importantes, dessas obras que são extremamente complexas para serem estudadas por aqueles que infelizmente não conseguiram ter ali uma facilidade, uma desenvoltura para poder ter esse conhecimento, e nós também ali fazemos um esforço enorme para poder compreender um pouco daquilo que os espíritos trazem, né? Mas de um modo geral, principalmente no contexto do nosso país, nós vemos que as pessoas têm pouco estudo. E aí então como é que você vai pegar um livro dos espíritos que fala sobre alta ciência, que fala sobre alta filosofia, para pessoas que muitas vezes têm ali uma dificuldade enorme de compreensão? E aí então os espíritos utilizaram esse recurso de romantizar ou romancear a doutrina espírita para facilitar esse acesso. Que inclusive o próprio Dr. Bezerra até trouxe num tom de crítica, quando ele coloca, né, que nessa passagem do livro, quando ele diz assim, devido à estagnação mental.
E essa estagnação mental, na verdade, é o próprio contexto social do nosso país. Quando a doutrina espírita veio para cá, o Brasil era um país escravagista, era um país ainda dominado pelo Império, era uma quantidade enorme de pessoas que eram analfabetas. E como é que o Espiritismo vai se difundir? Ele começa a se difundir através da fé. E aqui eu vou deixar uma recomendação para vocês depois. Né? Poxa, que bacana, Mami, que bacana. Eu vou deixar para vocês depois lá no nosso grupo. Eu comentei com vocês daquele trabalho novo que tem no Espiritismo.net, A Ciência da Vida Após a Morte. Ontem foi a estreia do programa e nós tivemos ali, né, uma professora que teve ali o mestrado e o doutorado dela dedicado ao estudo da história do Espiritismo no Brasil. E aí então, né, eu apenas acompanhei um pedaço porque eu estava com outros compromissos, mas eu quero ouvir na íntegra. Ela vai falar um pouquinho dela, da pesquisa toda que ela fez, inclusive falando que o Espiritismo ele era considerado um crime contra a saúde pública. Ele era perseguido lá no século XIX, aqui no Brasil. Então a gente vai encontrar várias situações que ela conta sobre a evolução do Espiritismo, a forma como ele chega aqui no Brasil. Vou passar para vocês depois e recomendo muito que todos assistam, todos nós assistamos, para que isso se torne uma instrução para todos nós, para entendermos de que forma que o Espiritismo se desenvolve. A mãe me colocou, né, mas o livro que me deu um puxão de orelha me fazendo chorar foi há 2000 anos. Eu comecei, mami, com o livro Motoqueiros do Além, um livro de psicografia de pessoas que desencarnaram por acidentes de moto. E aí vieram romances e mais romances e mais romances, e somente quando eu vim aqui para o Paul Talk, lá nos primeiros grupos, em 2003, 2004, foi quando eu tive os primeiros contatos com as obras de Kardec. Para mim o nome Allan Kardec era um nome distante, porque eu só acessava, né, porque na verdade eram livros emprestados. E esses livros emprestados eram tudo romances, né? Então eu absorvia aquilo que as pessoas liam, né? E me emprestavam, então eu estava ali, né? Zíbia Gasparetto, André Luiz, Patrícia, Luiz Sérgio, coisa e tal, dentre outros, Lúcius, né? Dentre outros espíritos, até que eu começo a ter contato com a doutrina espírita propriamente dita, né, e consegui ali acompanhar os estudos, e hoje aqui, felizmente, anos depois, estamos aqui tentando difundir e trazer aqui uma interpretação que seja acessível. Né, mas é assim que a gente vê. Né, a Didima colocou que viu ali o programa de ontem, né, então muito legal. O Brás colocou, ficou muito impressionado com o médium, né, com a médium Mônica Medeiros. Não conheço ela, Brás, mas, já canaliza ETs. Eles são trabalhos de médiums e tudo mais que vão se fazendo, né? Mas sempre com aquele cuidado de fazer ali um direcionamento para estudarmos doutrinariamente. Não que o tema em si seja um tema polêmico, mas é que através do estudo doutrinário nós conseguimos caminhar com mais segurança. Se nós não tivermos essa segurança, muitas vezes nós podemos divagar em fantasias, fazendo com que essa ideia do plano espiritual volte a ser, infelizmente, apenas uma questão mística e não uma realidade. Mas vamos em frente. Então esse trechinho aqui ele traz para nós uma reflexão bem bacana, falando exatamente sobre isso, né, sobre o cuidado que nós temos que ter, por causa do ego, por causa da vaidade, na difusão do espiritismo, para poder fazer o exibicionismo, tanto literário como exibicionismo de exposições. Não adianta a gente ter um congresso onde se fala sobre questões de grandes filosofias e tudo mais, e no final as pessoas, nossa, como ele falou bonito. Mas sobre o que ele falou, não sei, mas que era bonito era. Perdemos uma grande oportunidade de inserir sementes importantes para a transformação das pessoas. Né? Que todo mundo vai para nosso lar, por exemplo, né? Uma dessas fantasias, né, André? Vamos em frente, vamos lá. Há muita facilidade em dizer coisas simples de maneira interpolada, mas é muito difícil exprimir temas complexos de forma fácil, o que resulta em possuir mais do que conhecimento, mas sim sabedoria. Né? Então aqui é aquele cuidado de saber ler, saber compreender e saber interpretar, para fazer com que aquela informação que vem, a gente lembra, né, que os espíritos trazem ali um grande conhecimento e eles falam de acordo com a própria condição deles. Cabe a nós aqui o esforço para poder buscar esse entendimento. A gente fazia, né, muitos estudos dos livros de Joana de Ângeles, né? Bom dia, Dudu. Os livros de Joana de Ângeles. E aí então o pessoal falava assim, mas os livros de Joana são muito complicados, eu não entendo nada do que ela fala. Então se capacita para entender.
porque não é ela que tem que baixar o nível da qualidade do trabalho dela. Somos nós que temos que nos esforçar para poder estudar isso tudo. Inclusive nós temos, né, feito aos domingos, às 16h30, lá no canal do Espiritismo.net, o estudo dos livros de Joana. E dentre eles nós estamos estudando agora o Homem Integral. E aí então a gente lê aquele Homem Integral e fala do que ela está falando. Aí a gente começa a ler devagar, parte por parte, interpretando e tudo mais, e tudo fica mais claro, tudo fica mais simples. É apenas uma questão de boa vontade. Essa preguiça que nós temos muitas vezes de querer pesquisar, de querer entender, é uma reminiscência que nós trazemos daquilo que acontecia, por exemplo, nos bancos das igrejas. Quando nós ficávamos sentados ali de boca aberta, esperando as migalhas caírem na boca sem a gente fazer força, para produzir a nossa própria refeição. Agora não. A doutrina espírita, por isso que ela é considerada uma das religiões, entendendo a doutrina espírita como religião, daquelas mais difíceis. Porque primeiro ela coloca sobre você toda a responsabilidade sobre o seu destino. Não tem aquele guia que vai dizer para você o que você deve ou não fazer, o que é pecado e o que não é. Você tem o livre-arbítrio pleno para tomar suas decisões. E segundo, você tem que buscar o seu próprio aprimoramento. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, tem que se dedicar a isso tudo. Por isso que a sala de aula e o livro dentro da doutrina espírita é algo imutável. Nós temos que nos juntar para estudar, temos que nos juntar para debater, para discutir, para refletir. Do contrário, o aprendizado não vem. Isso é muito importante para nós. Aquela ideia de que você vai a um culto uma vez por semana, ouve aquela exposição de 20 minutos e você sai dali com a alma salva, é uma doce ilusão. Essa ideia de salvação da alma, ela é trabalhosa. E ela tem que ser construída tijolo por tijolo. E esperamos estar no caminho certo, né? A Didima lembrou, né? Haverá toda a última terça-feira de cada mês, o próximo vai ser dia 26. O tema vai ser reencarnação. Então a gente vai passar isso para vocês depois, para fazer uma divulgação, né? A Andrea colocou, né? Só de pensar que tem que deixar o shopping, já desiste, né? O shopping, a novela, o futebol, etc, etc, né? Lá no canal do YouTube, Andréia, eu vou colocar depois para vocês lá no nosso grupo, não se preocupa não, tá? Mas eu recomendo, já são 5 programas de altíssima qualidade, estudando acadêmicos, temas importantes, que traz para nós, para quem gosta, né, a gente fala muito, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Filosofia é o que nós estamos fazendo agora, debatendo, discutindo. Religião é a nossa vivência, o desenvolvimento dos nossos valores, a conexão com o alto. Mas o aspecto científico a gente tem muito pouco. Ao assistir programas como esse, nós vemos ali pesquisadores colocando ali, demonstrando seus trabalhos naquele nível de mestrado, de doutorado, de altíssimo nível, como eles conseguiram alcançar aqueles resultados. Então é muito bacana para nós que somos estudantes e somos estudantes dedicados. Tanto é assim que todos os dias nós estamos aqui. Né? Só para finalizarmos, vamos lá. O Brás colocou, né, considera o maior segredo para essa humanidade ainda os diferentes estados da matéria, pois a coisa é que a ciência ainda precisa avançar muito mais ainda, né? A Mami colocou só para entender de algumas coisas, que algumas coisas são simbólicas e que devemos buscar a mensagem mais profunda, já é motivo de rebelião ou de falácias e distorções. Pois é. Trabalho enorme, né? A Angelina colocou, né, um estudo que deve ser diário, né, e disciplinado, quer dizer, uma rotina que a gente tem que ter para poder buscar esse entendimento. A André colocou, né, na minha casa está a maior discussão, porque querem tirar a religião do estatuto, né, já não sei o que pensar, né, porque muitas vezes até um preconceito, né. O Herculano Pires, eu tenho uma edição do Livro dos Espíritos, ela é de 1982, se eu não me engano, publicado pela Federação Espírita de São Paulo, em que na introdução não, no prefácio, ele coloca que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas religião no sentido, mais uma vez, de conexão, não no sentido de uma estrutura religiosa convencional como nós conhecemos. Só que esse nome, né, como os espíritos dizem, essa questão de palavras é problema de vocês. Então nós temos que entender. Vai com Deus, Brás. Nós temos que entender o real significado. É igual aquilo que a gente estava comentando, né? O indivíduo morreu. Morreu não, desencarnou. Por que não morreu? Nós sabemos o que significa morte. E dentre outros tantos termos
que são utilizados na doutrina espírita, que acabam virando ali uma coisa assim, né? A gente perde tanto tempo no debate sobre isso, sabendo o que significa. Ah, eu sou espírita kardecista, a gente já começa a ficar todo arrepiado. Deixa a pessoa falar, é assim que ela entende. Você entende o que é o espiritismo, não entende? Então pronto, fica com o seu entendimento, deixa a pessoa ser feliz do jeito dela. Pois é coisa de ego, né? Fogueiras de vaidade, como diz a expressão popular. Vamos em frente aqui, ó. Pois é, olha quanto debate, né? Como esse tema é interessante para a gente ficar trocando ideias sobre isso. Mas vamos em frente então. Então falava para nós aqui sobre essas dificuldades que os próprios espíritas acabam impondo por causa dessa questão de ego, por causa dessa questão de vaidade. E ele diz ainda, né, como a gente viu aqui, há muita facilidade em dizer coisas simples de maneira interpolada, mas é muito difícil exprimir temas complexos de forma fácil, o que resulta em possuir mais do que conhecimento, mas sim sabedoria. E ele segue, o nosso confrade tornou-se duelista da palavra, esgrimindo o verbo com terminologia aguçada, como lâmina para ferir, esquecendo-se de que a nossa é a proposta de ajudar sempre, porquanto Jesus e Allan Kardec sempre se conduziram dessa forma. Aqui ele está fazendo uma referência a Leôncio, né, que é o nosso personagem, que ele usava então a palavra para machucar, não usava a palavra para poder esclarecer, para poder iluminar. Mesmo quando assumiram postura austera, no caso Jesus e Kardec, jamais recorreram à violência ou ao desrespeito acusador em relação aos seus adversários. O Espiritismo é a grande luz que predominará um dia no arquipélago das estrelas do conhecimento, orientando e iluminando mentes e corações para o alto encontro e a plenitude. E aqui já entra um ponto importante. Não é que o Espiritismo será a religião do futuro. O Espiritismo será o futuro das religiões. Porque as próprias religiões, a Kardec, vocês se lembram, né? A gente já falou sobre isso. Kardec lembra lá no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, quando ele pergunta se vai ter, na Lei do Progresso, no capítulo da Lei do Progresso, quando ele pergunta para os espíritos se vai chegar um dia em que o nosso mundo vai simplesmente eliminar todas as fronteiras. E os espíritos disseram que isso não vai acontecer. Porque essas fronteiras são estabelecidas não apenas por uma questão política, mas por questões culturais. Eu não posso eliminar a cultura de um povo oriental, querendo dizer que a cultura do povo brasileiro ou do povo sul-americano é melhor do que a deles. Que o povo africano e o povo europeu vão ter que viver da mesma forma, sendo que eles têm histórias diferentes. Então, com relação à cultura, com relação à formação da sociedade, com relação à religião também é assim. Só que essas religiões passarão a olhar o mundo espiritual com muito mais realidade, e não dentro de dogmas criados pelos humanos. Dogmas que muitas vezes limitam o conhecimento. Então nós teremos dentro de uma igreja um entendimento da relação entre mundo físico e mundo espiritual. Aqueles que buscam através da fé cristã, da fé muçulmana, se compreenderão como espíritos que são. E todas essas verdades do plano espiritual passarão a ser compreendidas por todos nós aqui, independente de qual filosofia nós abracemos. E basta a gente lembrar que no próprio mundo espiritual nós temos ali grupos de espíritos que seguem professando as religiões que tinham quando se encontravam aqui. E eu não falo de indivíduos comuns que acabaram de desencarnar. Eu falo de espíritos muito sábios que estão vivendo agora aquela religião, aquela crença, só que com toda a sua verdade, com toda a sua pureza. Daí então, quando nós encontramos, né, os relatos que falam de espíritos vestidos de monges, freiras, hindus, muçulmanos, cada um dentro da sua cultura, mas todos eles irmanados pela religião principal, que é a religião do amor que alimenta o plano espiritual. Então, por isso, nós colocaremos que o Espiritismo vai trazer essa compreensão, mas ele não vai simplesmente derrubar todos os templos e criar centro espírita no mundo todo. Isso é uma questão cultural que não se transforma com essa simplicidade e nem precisa transformar. A Angelina colocou: os espíritos falaram quando todos interpretarem a doutrina espírita.
Quando todos interpretarem a doutrina espírita, não será preciso estudar perguntas e respostas. Farão suas próprias interpretações, né, não fugindo do contexto. Mas é isso mesmo. Até mesmo nós, que somos espíritas hoje, nós acreditamos assim que estamos no topo da caminhar, né? Sendo que, na verdade, quando nós chegarmos ao plano espiritual e começarmos do zero a estudar a doutrina espírita, a nossa interpretação vai ser completamente diferente. Porque nós passaremos a entender o mundo espiritual como aquilo que de fato ele é, e não como aquilo que nós achamos que ele é. Porque é fácil para nós ficarmos aqui falando difícil, descrevendo o mundo espiritual, mas quem somos nós para descrever o mundo espiritual se a gente nem se lembra que nós somos espíritos imortais? Esse é o detalhe, né? Avançando, vamos lá. Eu concordava totalmente com as suas elucidações, claras e robustas. Apesar disso, desejando melhor entender o acontecimento de que tomáramos conhecimento, ainda interroguei. Então voltemos para o contexto aqui da nossa história. Leôncio referiu-se a ter sido membro soldado do exército de Jesus. O que desejou dizer? Elegante e generoso, o dirigente companheiro esclareceu. Então olha só a expressão que o Leôncio utilizou. Membro soldado do exército de Jesus. Lembra que eu falei para vocês sobre os cruzados, né? Aqueles que empunhavam espadas e bandeiras para defender o cristianismo, defender o islamismo, e que na verdade não passavam apenas, né, de pessoas tomadas pelo ego e pela cegueira da verdade. E aqui então o Alberto elucida. Devemos recordar-nos que nos séculos XV e XVI, na Espanha, dois acontecimentos graves na área da religião assinalaram toda uma época de terror para a humanidade. A primeira teve lugar quando o monge dominicano Tomás de Torquemada foi nomeado um dos inquisidores da fé, no ano de 1482. Então, só para lembrar, Tomás de Torquemada, ele era um dos inquisidores mais temidos da Europa naquela época. Era aquele indivíduo que, quando se falava que o Frei Tomás estava vindo, as pessoas tremiam, até mesmo aqueles que eram devotos fervorosos. Porque vai que ele encontra um fio de cabelo fora do lugar, aquela pessoa poderia ser encaminhada para a Inquisição. E muitas pessoas foram torturadas e executadas em nome da fé por ordem do Tomás de Torquemada. Homem culto e perverso, logo se reuniu com os legistas João de Chaves e Tristão de Medina, aqui é portuguesado naturalmente, né? Isso aqui eram nomes espanhóis. Então poderia dizer, né, Juan de Chaves, né, e Tristão de Medina, alguma coisa assim. De imediato, redigindo as instruções e ordenanças dos inquisidores, que somente por ele, pessoalmente, condenaram à fogueira 8.800 pessoas e mais de 96.504 que experimentaram outras punições. Olha só então, hein? Quase 9.000 pessoas foram executadas por ordem dele. Imaginemos a história desse espírito quando da sua desencarnação. E isso tudo em nome da fé. Ainda graças a ele, os reis católicos Fernando e Isabel expulsaram do país mais de 1 milhão de judeus que de lá fugiram a fim de escapar às hediondas perseguições. O segundo foi a criação da Companhia de Jesus, pelo também dominicano Inácio de Loyola, que após o insucesso como cavaleiro, renunciou às batalhas, mergulhou o pensamento na história da vida dos santos e tornou-se peregrino, trocando a sua pela indumentária de um mendigo. Posteriormente, visitou a Terra Santa, ordenou-se monge e criou a referida ordem que, se de um lado sensibilizou homens notáveis para o ministério da evangelização dos povos, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, por outro submeteu os silvícolas do Novo Mundo e de outras áreas da Terra a arbitrariedades inimagináveis, inclusive quase destruindo-lhes a cultura e a fé primitiva. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente recuperar um pouquinho das questões históricas que são colocadas para nós aqui.
Falamos então século XV, século XVI, 1400 e alguma coisa, 1500 e alguma coisa. Então Tomás de Torquemada, esse grande inquisidor espanhol, lembrando que a Inquisição espanhola, de um modo geral, foi uma das mais ferozes que atingiram a Europa naquela época. Pelos números que nós vimos aqui, a quantidade de pessoas que foram queimadas, lembrando que a fogueira era o símbolo da purificação. E essas pessoas então eram queimadas para se purificarem. E mais de 96 mil, quase 100 mil pessoas foram então perseguidas e torturadas. Isso tudo fez com que os reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, responsáveis inclusive pela chegada de Cristóvão Colombo aqui na América, com aquelas grandes expedições e coisa e tal, então expulsaram os judeus, que mentiam que eram católicos, ou se espalharam por outras regiões, porque eles eram perseguidos como hereges. Mais de 1 milhão de judeus foram expulsos de lá, muitos inclusive vindo para o Brasil, na época dos grandes descobrimentos, para poder viver aqui como cristãos mascarados, né? Cristãos enrustidos, na verdade eram judeus que não poderiam professar sua crença de uma forma mais ampla, de uma forma aberta. Inclusive esse tema é também pesquisa, né? Tema de pesquisa de muitos historiadores que querem ali conhecer um pouquinho sobre o caminho pelos quais os judeus trilharam pelo mundo nesse grande êxodo que aconteceu naquela época, né? Foi também, Mami? Então, assim, sempre teve esse problema, né? Depois ele coloca a criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela foi uma instituição da Igreja que ela foi criada na Contra-Reforma Religiosa. A gente lembra que teve a Reforma Religiosa quando Martinho Lutero, né, rompeu com a Igreja, ou melhor, ele foi expulso da Igreja, né, foi excomungado, e aí então criou, no caso, o luteranismo, que era a primeira religião. Depois nós tivemos ali o calvinismo, que era a segunda religião de João Calvino, e também a Igreja Anglicana por Henrique VIII. Essas três religiões marcaram o rompimento com a Igreja Católica. E isso foi a reforma religiosa. E muitas pessoas que eram católicas começaram então a aderir a essas novas crenças pela proposta que elas tinham. Até pela uma proposta crítica com relação à igreja, uso de muitas riquezas, vendas de indulgências, excesso de poder e corrupção. Então tudo isso fez com que muitas pessoas começassem a fugir. A igreja, não se vendo ali, né, feliz com essa situação da reforma religiosa, ela criou um processo chamado contra-reforma. E desse contra-reforma eles começaram então a mudar atitudes, a impor uma vigilância maior, uma perseguição maior por causa dessas heresias de pessoas que se declaravam católicas, mas tinham outras práticas que não condiziam com os dogmas da igreja e tudo mais, e além disso tudo criaram a Companhia de Jesus, que era um grupo de religiosos que tinham por objetivo expandir a igreja, expandir ali a quantidade de fiéis, principalmente nessas novas terras que eram descobertas. Então essa Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? Então a gente tem, por exemplo, os dominicanos, os jesuítas, e tanto franciscanos e tantos outros nomes. Então nesse caso, o dominicano Inácio de Loyola, que foi o responsável pela criação dessa companhia. Só que dessa ordem, né? Só que nesse caso eles eram muito agressivos. No caso do Brasil, por exemplo, como ele comenta aqui, o Alberto, quando ele diz assim, né, que de um lado sensibilizou homens notáveis para o ministério da evangelização dos povos, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Aqui a gente vai lembrar que Manuel da Nóbrega teria sido, né, segundo informações que vieram, através do Chico e de outros contatos do Chico, teria sido Emmanuel. Então quando ele colocava Manuel da Nóbrega, ele assinava Hermano Manuel, que era irmão Manuel. Hermano Manuel e Manuel. Então Emmanuel era esse espírito Manuel da Nóbrega. Por outro lado, sensibilizando essas pessoas para o cristianismo, eles acabaram, principalmente aqui no Brasil, violando muito as crenças indígenas, considerando como pecado tudo aquilo que os indígenas faziam dentro dos seus cultos. Cultos à natureza, culto às suas divindades e tudo mais. E aí então depois, por causa disso, eles acabaram quase que exterminando a cultura desses povos.
Por isso que hoje os antropólogos ficam todos oriçados quando falam nessa época das grandes navegações, das grandes explorações e dessas invasões e transformações agressivas que esses povos sofreram, tanto na África, como também entre os povos aborígenes, lá na Oceania, como também entre os indígenas de modo geral, né? A Andrea colocou aqui para nós, né, fico me perguntando que desde o início da história religiosa até hoje os judeus são perseguidos em todo o mundo. Isso é muito difícil de entender. E o que é a religião? Os sentimentos que são os melhores, né, que estão certos ao só usar suas leis religiosas. Acho isso muito complexo. Pois é, tem que fazer um estudo mais profundo de tudo isso, né, porque os judeus durante muito tempo eles eram povos que tinham sua religião, mas eles não tinham lugar para se estabelecer. Então eles estavam sempre presentes em lugares que tinham crenças diferentes, por isso criaram uma antipatia, né? Isso desde os tempos mais antigos. E agora a gente vê inclusive no Oriente Médio esse conflito, porque Israel foi criado à força pela ONU, invadindo, entre aspas, né, dentro daquela região, um lugar que era tomado por uma cultura árabe e por uma cultura suméria também, né? Então eram ali os povos mais antigos que já ocupavam ali. Então é uma coisa milenar que vem lá de trás, e é difícil para nós cristãos ocidentais entendermos tudo isso sem estarmos próximos daquela cultura, né? A Mami colocou, né, os bandeirantes foram a mão armada aqui no Brasil, né? Pois é, as famosas entradas e bandeiras, né? Que eram aquelas expedições de conquista, de procura de riqueza e também de escravização de mão de obra indígena, né? Então tudo isso também traz ali muita história para nós. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho fala um pouco sobre essa questão do que aconteceu aqui no Brasil, com a vinda da doutrina espírita para cá, mas também fala sobre o trabalho espiritual em torno de tudo isso, né? Tem muita coisa acontecendo. Fico super revoltada também, né? Não se pode impor pensamentos e ideologias a ninguém, né? Pois é. Mas a gente lembra, né, que política, futebol e religião são 3 temas que despertam muitas paixões. E dentro dessas paixões, a paixão cega. Então eu quero que todo mundo acredite no que eu acredito, que goste do que eu gosto, e a gente não tem esse raciocínio. A doutrina espírita faz isso para nós, procura sempre trazer esse esclarecimento, assim como também a outras religiões. Mas como nós vimos aqui com Leôncio, por mais conhecimento que ele tinha, por maior que fosse o conhecimento dele, a forma como ele trabalhava com a doutrina espírita era uma forma pessoal, uma forma egoísta, uma forma apaixonada e cega, porque ele achava que todo mundo deveria ser espírita do jeito que ele era, né? Mami colocou, né, acho que o que incomoda nos judeus é a unidade que eles têm, né? Pode ser, mas na verdade, né, Mami, eu não tenho nenhum conhecimento para falar sobre o judaísmo, mas é assim, né, um povo, quando ele se sente ameaçado, a tendência é fazer com que eles se unam cada vez mais para se fortalecerem, né? E isso vai gerando uma série de situações durante ali a história da humanidade, né? E a gente vê ali espíritos reencarnados, perseguidos, perseguidores muitas vezes. Então ninguém é vítima, né? A gente lembra que ninguém é inocente, né? Todos nós temos ali, né, uma parcela de responsabilidade naquilo que nós vivemos. Todos nós, sem exceção. É um grande exemplo, ensinamento esse de Leôncio, né? Pois é. Vamos finalizar aqui só o raciocínio de Alberto, para a gente poder finalizar aqui o nosso raciocínio de hoje. Então ele trouxe um pouco dessa história, juntando-se a esses 2 visionários, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que nos merecem respeito, mas que exorbitaram no comportamento religioso a que se entregaram. Muitos homens se ofereceram para servir a Jesus, desde que não abandonassem naturalmente o mundo nem os seus bens, motivando desgraças inomináveis, cujos frutos amargos ainda se encontram na árvore dos remorsos de incontáveis criaturas. O nosso caro Leôncio fez parte das hostes desses soldados de Jesus, que se permitiam todas as arbitrariedades sob o amparo da justiça religiosa e o apoio da secular, contraindo dívidas inumeráveis que continuam pesando na economia moral de cada um. O apoio da secular, ele fala o apoio da igreja, né? Embora haja retornado à terra
mais de uma vez em experiências expiatórias, na mais recente, aquinhoado com a luminífera mensagem do Consolador, para poder reparar e libertar muitos encarcerados na ignorância religiosa, eis que volveu a conduta soberba e perniciosa de ontem, sintonizando com os desafetos que o vêm perseguindo desde aqueles já recuados dias. Então aqui a gente não conhece a história de Leôncio no passado, onde ele trabalhou, qual é a personalidade que ele assumiu, quais foram os equívocos praticados, mas certamente pela tendência que ele vai mostrando, certamente ele esteve envolvido aí dentro dessa cegueira religiosa e deve ter cometido todos esses excessos, né, que fizeram com que ele agora tivesse essa expiação toda tão dolorosa. Ao invés de haver utilizado a incomum oportunidade para desalgemar-se, continuou no ergástulo a que se permitiu espontaneamente. Período de sofrimento, nas regiões purificadoras, o auxiliará a agir corretamente em futuros cometimentos. O reencontro com a consciência pessoal e a cósmica, presentes no próximo, mesmo ferido, é inevitável para todas as criaturas. Ante o silêncio que se fez natural, meditando, recordei-me da informação de Dona Matilde quanto ao seu internamento naquele e não em outro pavilhão, por motivos especiais. Para não perder o ensejo de aprendizagem, novamente indaguei. Quais os motivos especiais para que o irmão padecente viesse para esta clínica e não para outra qualquer, já que essa era uma quase específica para médiuns fracassados? Então, antes da gente seguir, a gente para por aqui, quando então Alberto vai trazer esses esclarecimentos, né? Porque, mais uma vez, naquele pavilhão onde o Filomeno estava, esclarecido pelo irmão Alberto e também pelo Dr. Inácio Ferreira, eles então falaram que aquele pavilhão era voltado apenas para médiuns que fracassaram. Então, o Leôncio não era médium, mas ele foi um espírita que fracassou. Mas assim ele teve a permissão de estar internado naquele local para ser devidamente assistido pelos trabalhadores. E é então exatamente o que o Filomeno pergunta: por que ele teve essa concessão? Não vou dizer benefício ou privilégio, porque todos os departamentos tinham ali o seu mérito. Mas por que naquele local, sendo que ali não era para aquele tipo de paciente? Então nós veremos no nosso próximo encontro, na semana que vem, a continuação desse nosso capítulo, para conhecer um pouquinho mais da história de Leôncio. Deixa eu só ver aqui um pouco mais. Tem bastante coisa para ver.